Programa Ponto de Vista com Nelson Freire. Oferecimento Sebrae RN. Seja qual for o seu negócio, existe um Sebrae para você. Consórcio Eldorado, seu sonho sem juros. Ligue 4008-6868. Ester Bom, surpreenda-se. Novos sabores, muitas delícias. Unifacex, a única universidade privada do RN com o IGC4. E Unicred, a maior cooperativa do Rio Grande do Norte. O programa Ponto de Vista, numa data toda especial, quando comemora 5 anos de existência, entrevista o defensor público e presidente da Associação dos Defensores Públicos do Estado do Rio Grande do Norte, Igor Melo Araújo. Graduado em Direito pela Universidade de Potiguar e com curso de pós-graduação em Direito Público pela UFRN. Ele vai nos falar sobre o que é e qual é o papel da Defensoria Pública. E também vai nos dizer como se dá a atuação de um defensor público, um agente político de transformação social que não integra a advocacia pública ou privada e tem independência funcional no exercício da sua função. Meu caro amigo, doutor Igor Melo Araújo, uma satisfação imensa receber você no nosso programa com esse tema tão bacana, tão atual e oportuno, para que o nosso telespectador compreenda o que é exatamente a Defensoria Pública. Agradeço por você ter aceitado o convite e eu gostaria de começar fazendo essa pergunta que todos os telespectadores querem fazer a você. O que é a Defensoria Pública? Bom, Nelson, em primeiro lugar, muito obrigado pelo convite. Eu queria dizer que é uma honra muito grande em participar desse programa, do programa Ponto de Vista, e tentar, nessa nossa conversa, nesse nosso bate-papo, falar um pouco sobre a Defensoria Pública e falar um pouco sobre o papel do defensor público na sociedade. Pois bem, a Defensoria Pública é a instituição permanente e essencial à função jurisdicional do Estado. Ela tem o dever de prestar a orientação jurídica, de promover os direitos humanos e de fazer a defesa judicial e extrajudicial em todos os graus dos direitos individuais e coletivos daqueles que não têm condições de arcar com o custeio de um advogado privado, né? Essa é basicamente a função da Defensoria Pública da instituição. Quando é que a Defensoria Pública foi criada no Brasil? Você tem lembrança de quando aconteceu? O atual modelo de Defensoria Pública, como instituição, ela foi criada na Constituição de 1988. Existia já nas constituições anteriores alguma parcela de assistência jurídica, alguma coisa. Mas o atual modelo, ele decorre da Constituição de 88. Né? Após a Constituição, a Defensoria ela foi incrementada, digamos assim, com vários avanços, sempre se fortalecendo até se consolidar como essa instituição forte que é e essencial a todo o povo brasileiro. Teve uma grande parcela de fortalecimento na emenda constitucional número 45, que é a chamada reforma do judiciário, e posteriormente na emenda constitucional 80, que também é a chamada PEC das comarcas. Ambas as emendas vieram para fortalecer a instituição, dotando-a de garantias de autonomia orçamentária, autonomia financeira, fortalecendo para que possa, assim, a Defensoria Pública desenvolver o seu papel com total força. A PEC das comarcas, ela especificamente, ela definiu o quê? Olha, a emenda constitucional número 80, além de consolidar a nossa autonomia administrativa e financeira, ela veio a estabelecer um prazo para que haja um defensor público, no mínimo, em todas as comarcas do Brasil. Então, a emenda 80 estabeleceu-se um prazo de 8 anos para que os estados e a própria União, porque a Defensoria Pública existe no âmbito federal, com a Defensoria Pública da União, e existe também nos estados com as defensorias públicas estaduais.
Então, essa chamada PEC das comarcas veio a estabelecer esse parâmetro, a fixar essa como uma norma programática, fixar esse prazo para que a Defensoria Pública esteja presente realmente em todas as comarcas do Brasil e que, assim, a população brasileira, e no nosso caso, a população do estado do Rio Grande do Norte, possa ter acesso aos serviços da Defensoria Pública em todas as nossas comarcas, e o acesso aos serviços da Defensoria Pública garante, Nelson, aquilo que nós costumamos chamar do primeiro de todos os direitos, que é o direito a ter direito, é o direito a ter acesso à justiça, né? O acesso à justiça é que garante ao cidadão que possa garantir aqueles direitos já previstos no ordenamento jurídico. E a Defensoria Pública ela tem esse relevante papel na sociedade. Esse prazo da emenda constitucional 80, ele já se exauriu ou ainda está? Não, ele ainda não se exauriu, ele ainda está em vigência, ele está no início do prazo, nós estamos ainda nos primeiros anos, mas é fato que nós precisamos consolidar esse prazo com a existência da Defensoria Pública em todas as comarcas, e falando aqui do estado do Rio Grande do Norte, com a presença da Defensoria Pública no interior, com a interiorização da instituição. Nós ainda, para o senhor ter uma ideia, Nelson, nós ainda estamos presentes em poucas comarcas, em comarcas grandes, é fato, mas em poucas comarcas, porque somos ainda aqui no estado do Rio Grande do Norte muito poucos defensores, né? Nós estamos presentes na capital, na comarca de Natal, nas comarcas de Parnamirim, de Ceará-Mirim, de Açu, de Caicó, de Pau dos Ferros, de Mossoró, de Nísia Floresta e de Nova Cruz. Esses são os núcleos da Defensoria Pública aqui no interior do estado do Rio Grande do Norte, além do núcleo da capital. Então, ainda nós precisamos consolidar a instituição a nível estadual sob esse ponto de vista, né? Interiorizar a instituição para que possamos alcançar o maior número de pessoas possíveis e daquelas pessoas que realmente necessitam dos serviços da Defensoria Pública. Quantos defensores existem hoje? Você falou que, de fato, há uma carência ainda. O número ideal, claro, ainda não foi... São quantos defensores hoje? Olha, o estado do Rio Grande do Norte, a Defensoria Pública do estado do Rio Grande do Norte, é hoje uma das, em números de defensores públicos, uma das defensorias menores do Brasil. Nós hoje contamos apenas com 38 defensores públicos para todo o estado do Rio Grande do Norte. O que é que precisa ser feito para um operador do direito se tornar, passar a ser um defensor público? Como é que funciona isso? Para o nosso telespectador tomar conhecimento. Olha, veja bem, o ingresso na carreira de defensor público se dá através de concurso público, de provas e títulos. O concurso, como os demais concursos das outras carreiras jurídicas, como se presta um concurso para a magistratura, para o Ministério Público, para a advocacia pública, ou seja, para procuradores do Estado, procuradores dos municípios, para delegados de polícia. Então, se dá através do concurso público. Existe o concurso para se tornar defensor público. Existe a exigência de ser bacharel em Direito, inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil e com atividade jurídica de 3 anos. Você já deu uma noção, mas eu queria repetir a pergunta da seguinte forma: como é a atuação, qual a atuação da Defensoria Pública e do defensor público na hora que ele cumpre a sua missão? Fazer esse paralelo entre a própria instituição e aquele que faz parte dela. Fazendo esse panorama, a atuação da Defensoria Pública aqui no estado do Rio Grande do Norte, ela se dá através de núcleos. Como eu falei, nós temos vários núcleos de atuação, além dos núcleos do interior, nós temos o núcleo da capital e nós temos núcleos temáticos, temos núcleos de apoio à violência, à mulher vítima de violência doméstica, temos núcleos de execução penal. Então, a atuação institucional se dá através de núcleos. Nós temos
núcleos sedes no interior e temos os núcleos da capital. A população ela se dirige até a Defensoria Pública, né, solicitando essa assistência jurídica, que é, diga-se de passagem, é bom frisar, a assistência jurídica promovida pela Defensoria Pública ela é integral e gratuita, né? A população, os necessitados que dela assim, fazem jus, elas procuram a Defensoria Pública, solicitando essa assistência jurídica, porque tem uma demanda judicial ou para ingressar, discutir um direito, garantir um direito seu que está sendo violado no sistema de justiça, né? E ela também, essa população, ou esse cidadão que busca esse acesso à justiça, ele é atendido pelos núcleos, atendido pelo defensor público, que vai analisar o caso. É feito um perfil socioeconômico, porque, como a Defensoria Pública é uma instituição voltada para atender aos necessitados, então é preciso que se faça um perfil socioeconômico, e aqui no estado do Rio Grande do Norte há uma limitação legal. A nossa lei não é uma limitação, na verdade, ela estabelece os parâmetros de atuação da Defensoria Pública para aqueles que têm renda de até 2 salários mínimos ou que a renda per capita do núcleo familiar seja de 1 salário. Então, passa por um perfil socioeconômico, o defensor público e a equipe multidisciplinar que existe nos núcleos faz o atendimento daquele cidadão, analisa a situação jurídica que lhe é posta e dá a solução jurídica que aquele caso reclama, seja através do ingresso de ações judiciais, seja através da defesa em ações judiciais já em curso, em processos judiciais já em curso. Às vezes a pessoa é demandado em um processo, recebe a citação, precisa apresentar a defesa, então ela pode se dirigir ao núcleo da Defensoria Pública correspondente e lá no atendimento solicitar que seja promovido a sua defesa. E tem também a atuação da Defensoria Pública, não se resume, como eu falei anteriormente, apenas na seara judicial. Nós temos a atuação também extrajudicial, na busca da solução dos conflitos, antes mesmo de ingressar com as demandas. Muitas vezes são ações de família, são divórcios, separações, algumas ações que é possível, onde é possível se chegar... Ações conciliatórias. Conciliatórias, a Defensoria Pública promove a notificação da parte adversa para comparecer no núcleo, para que o defensor possa orientar juridicamente, explicar sobre toda aquela situação jurídica, quais são as soluções, e tentar promover a conciliação, evitando assim o desgaste emocional e pessoal que um processo gera e até uma questão, sob o ponto de vista econômico, que todo processo ele tem um custo para o Estado, no sentido lato. Perfeito, Igor. Não saia daí, nós voltamos em instantes para o nosso segundo bloco. Seu papel é estudar, o nosso é tornar possível seus estudos. Seu papel é dirigir com responsabilidade, o nosso é tornar possível o seu carro. Seu papel é decidir viver junto para sempre, o nosso é tornar possível o futuro de vocês dois. Seu papel é amar seus filhos, o nosso é tornar possível o lar da sua família. Consórcio Eldorado, há 30 anos, o nosso papel é tornar possível. Mantenha-se bem informado sobre política, economia, gestão, artes, esportes e estilo de vida, acessando diariamente o blog Ponto de Vista, blog.pontovista.com.br, o blog do seu dia a dia.
Unifacex, um dos melhores centros universitários do Brasil, acaba de inaugurar novo campus Imaculada Conceição. Lança novo curso de farmácia, com moderna proposta pedagógica. Tem o melhor curso de administração do RN e diversos outros à sua escolha, com a qualidade que fazem do Unifacex e GC4. E para você ter ideia, não tem uma única universidade privada no RN com GC4. Unifacex, 5 unidades com a mais completa estrutura para você. Vestibular toda quarta e sexta. Por meio do Banco de Oportunidades, o Senac RN incentiva de forma gratuita o ingresso do ex-aluno da instituição no mercado de trabalho. O Banco de Oportunidades Senac facilita contato entre empresas e ex-alunos e encaminha o profissional qualificado para uma oportunidade de emprego. Para realizar o cadastro, o ex-aluno deve ter sido aprovado em um curso no Senac dentro da programação ofertada nas áreas de gestão e negócios, turismo e hospitalidade, informática, saúde, imagem pessoal e idiomas. Se você é ex-aluno do Senac, faça o seu cadastro. Dirija-se até a unidade do Senac Centro, munido de RG, CPF, carteira de trabalho e foto 3x4 e faça a sua inscrição. Senac, uma instituição do Sistema Fé Comércio RN. Os sabores Esterbon surpreendem o Rio Grande do Norte e é aqui, no nosso estado, onde são produzidas essas maravilhas, em uma das mais modernas fábricas da América Latina. Na Esterbon, tudo é produzido com muito carinho, seguindo os mais exigentes padrões de qualidade e de responsabilidade ambiental. Exija a qualidade Esterbon na sua casa. O sabor genuinamente potiguar vai continuar te surpreendendo. Ser sócio da Unicred Natal fará você desfrutar de muitas vantagens, como acessar via celular o telesaldo e saber como anda a sua conta bancária. E ainda fazer saques em mais de 11 mil terminais eletrônicos graças ao seu banco 24 horas. E na Unicred Natal, caixas executivos competentes atendem os seus cooperados de maneira ágil, moderna e individualizada. Informe-se mais pelo telefone 4009-3535. E nós voltamos à entrevista com Igor Melo Araújo. Igor, uma pergunta que eu queria fazer num hipotético, uma situação, numa área situacional, onde é que fica, num organograma, a Defensoria Pública do Rio Grande do Norte? Ela é ligada a quem? De que forma? Olha, Nelson, a Defensoria Pública é uma instituição que goza de autonomia. Ela é uma instituição estadual, mas que goza dessa autonomia. Então, ela, apesar de fazer parte do Estado como instituição, mas ela não está subordinada ao Estado, ou digamos, ao Executivo. Assim como o Ministério Público, assim como o Judiciário, assim como o Poder Legislativo. Então, a Defensoria Pública, como instituição autônoma, ela tem a sua chefia exercida pela Defensora Pública Geral, né? Então, ela tem o seu repasse de 12º, ela quem promove toda a questão de autonomia financeira e desse plano. Então, ela exerce realmente o seu papel como instituição autônoma e independente. Ela não é ligada a nenhuma secretaria, a Secretaria de Justiça, por exemplo? Não. Não, é um órgão totalmente autônomo. É um órgão totalmente autônomo, não está vinculado a qualquer secretaria de governo. E é isso que garante essa independência funcional do defensor. Isso. Essa certeza de que a própria Constituição nos garante essa autonomia. A Lei Complementar 80 também reforça a questão da Defensoria como instituição autônoma, né? E isso nos dá a garantia para que a Defensoria Pública e os defensores públicos possam exercer a sua função com total independência, até porque, Nelson, é bom que o telespectador saiba, a Defensoria Pública pode atuar e tem muita atuação contra os próprios órgãos públicos. A Defensoria Pública pode demandar contra o Estado, a Defensoria Pública pode demandar contra os municípios. Então, para exercer toda essa prerrogativa, né, toda a sua função, a sua missão institucional,
é necessário que haja essa autonomia, e isso realmente acontece também aqui no Estado. Muito importante para você, telespectador, saber exatamente dessa nuance importante. Muito bom, bem colocado. Agora, a estrutura da Defensoria Pública a nível nacional é idêntica à estrutura da Defensoria Pública aqui no Estado do Rio Grande do Norte? Olha, Nelson, a realidade da Defensoria Pública hoje, no plano nacional, é muito heterogênea, né? Assim, nós temos no plano nacional, na maior parte dos estados, falando de Defensoria Pública, defensorias públicas estaduais, nós temos defensorias muito fortalecidas, muito avançadas, porquanto tem grande quantidade de membros, defensores, estão presentes na maioria das comarcas, tem realmente um fortalecimento institucional e uma presença institucional muito grande, como a Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro, a Defensoria Pública do Estado do Ceará, aqui nosso estado vizinho, a Defensoria Pública do Estado de Alagoas é também uma Defensoria Pública importante, no Distrito Federal. Nós temos, no Rio Grande do Sul, é uma Defensoria Pública muito avançada. Então, é muito heterogênea. E, em alguns estados, a Defensoria Pública, ainda muito mais recente, instituída, tem procurado os seus avanços, tem procurado o seu crescimento institucional e o seu fortalecimento institucional, como é o caso aqui do Estado do Rio Grande do Norte. Quando foi instituída a Defensoria Pública aqui no Estado? Pois bem, a Defensoria Pública aqui no Estado foi instituída no ano de 2003. 2003. Então, é uma Defensoria Pública ainda muito recente. Anteriormente, a Defensoria Pública ela fazia parte como uma assistência judiciária, como um apêndice da Procuradoria-Geral do Estado. E somente em 2003 é que a Defensoria Pública ganhou realmente, através da Lei Complementar número 251, estadual, a sua feição institucional aqui no Estado. E aí, de 2003 até agora, há um crescimento, há uma evolução, há um trabalho constante e permanente nesse sentido, tanto institucional quanto dos defensores públicos e da própria sociedade que apoia a instituição. Perfeito. Igor, agora eu queria fazer com você um ping-pong. Porque agora nós vamos desnudar a Defensoria para o telespectador. São vários núcleos, vários segmentos que você falou aqui no primeiro bloco. E bem rapidinho eu queria que o telespectador conhecesse, em síntese, essas coisas. Por exemplo, como é que se dá a atuação da Defensoria Pública na execução penal? A Defensoria Pública é órgão de execução penal, isso estabelece a própria LEP. Então tem uma atuação, uma função primordial na execução. Ela promove atendimentos e mutirões carcerários, tendo em vista a necessidade de equacionar e de equilibrar esse sistema, que é o sistema carcerário, que é tão difícil de se trabalhar e reclama tanta preocupação da sociedade. Na área da saúde, como é que funciona? Como é que ela atua? A Defensoria Pública também promove atuação profícua nessa área da saúde, fazendo inspeções em unidades de saúde, promovendo demandas, e aí faz referência com aquilo que já falamos, promovendo demandas nos casos de desabastecimento de medicamentos, no caso de não realização de cirurgias, promovendo demandas ativas para a falta ou omissão das políticas públicas na área de saúde. Tem um programa muito interessante nessa área, que é o programa SUS Mediado, desenvolvido pela Defensoria Pública do Estado do Rio Grande do Norte, e que é referência a nível nacional. Beleza. E com relação à defesa do consumidor? Olha, a Defensoria Pública, através do Núcleo de Defesa do Consumidor, também promove diversos atendimentos nessa área que realmente atinge a toda a sociedade, né, promovendo ações que buscam garantir o direito e a defesa dos consumidores que estão nessa relação de consumo em situação de vulnerabilidade. Temos uma atuação importantíssima nessa área. Nessa área. Vocês mantêm um contato permanente com os PROCONs, tanto o PROCON estadual como o PROCON municipal? Sim, nós temos uma excelente relação com os PROCONs estadual e municipal, sempre dialogando a respeito das demandas, das reclamações, das infringências ao Código de Defesa do Consumidor, para que possa direcionar essa atuação
e para que possa levar a população a melhor solução jurídica possível. Nós estamos no mês de março, e o mês de março lembra a mulher. Tivemos o Dia Internacional recentemente da Mulher. Como é que funciona a Defensoria Pública com relação à defesa da mulher vítima de violência doméstica, vítima de maus tratos? Como é que funciona a Defensoria nesses casos? Essa é uma atuação, Nelson, que eu também reputo de extrema importância, porque através do Núcleo de Defesa da Mulher Vítima de Violência Doméstica, o NUDEM, a Defensoria Pública ela promove um excelente atendimento a essas mulheres, né? Porque a situação de violência doméstica ela é um fato complexo e, além de reclamar aquela situação jurídica do caso concreto, através de medidas protetivas para a mulher vítima de violência, fazendo cessar aquela agressão, também existem demandas outras que irradiam desse problema, demandas no direito de família, demandas com relação à guarda de filhos, e, enfim, toda essa rede de proteção da mulher. A Defensoria, através do núcleo, promove também o acolhimento, o atendimento psicossocial das mulheres vítimas de violência. Temos um programa que quem está à frente é uma defensora abnegada nesse trabalho, que é a doutora Ana Lúcia, que é o programa Mulher Viver com Dignidade, e ela promove uma ação social, atendimentos, leva a população, a Defensoria vai até a população, promover a educação em direitos, fazer uma gama de atendimentos, todos voltados para as mulheres. É uma atuação que eu reputo muito importante, que a Defensoria tem feito realmente com muito primor. Que beleza! E sobre as demandas na área da criança e do adolescente, também são muitas essas demandas que a Defensoria recebe? São muitas as demandas, a Defensoria, a criança e adolescente é tida constitucionalmente como algo prioritário, né, que reclama prioridade constitucional, e a Defensoria Pública não se furta a esse papel, acompanhando os adolescentes, sejam em medidas de apuração de ato infracional, sejam em medidas também extrajudiciais para garantir direitos violados das crianças e adolescentes, e também para acompanhar a questão das medidas socioeducativas aplicadas, fazendo também visitas e inspeções aos SEDUCs, aos CIADs, articulando junto com a rede de proteção da criança e do adolescente toda essa atenção que merece, que reclama, também prestando essa assistência jurídica integral e gratuita a todas essas famílias e a todos esses adolescentes. Todas essas famílias, obviamente, de baixa renda, é importante, é muito importante saber, e é gratuito. Gratuito. O atendimento é integral e gratuito aos necessitados, conforme determina a Constituição Federal. Igor, eu tinha mais perguntas a fazer, confesso a você, mas infelizmente o tempo, de fato, é muito curtinho e está terminando. Eu queria que você, por gentileza, usasse meio minuto para as suas considerações finais, desde já agradecendo pela entrevista maravilhosa e esclarecedora, principalmente para o nosso telespectador. Pois bem, nós que agradecemos essa oportunidade mais uma vez, Nelson, e transmitir ao telespectador, né, dando conhecimento, como nós conversamos aqui, que a Defensoria Pública, como instituição, está sempre de portas abertas para receber. Você pode dizer o endereço da Defensoria Pública, se o telespectador tiver interesse em alguma dessas áreas? A Defensoria Pública, como eu falei, atua através de núcleos, né? Nos interiores tem vários endereços, se eu for citar todos, eu vou tomar muito tempo, mas a nossa sede, ela está, o núcleo de primeiro atendimento, que é o importante, aqui na capital, está situada ali na Avenida Senador Salgado Filho, próximo ao estádio Arena das Dunas e próximo ao viaduto ali. Então, a população pode se dirigir ao primeiro atendimento e onde vai receber toda a orientação jurídica. Beleza, Igor. Muito obrigado. Eu que agradeço. Eu que agradeço. Uma honra participar do programa. E a você, meu amigo, minha amiga, telespectador, obrigado pela sua audiência. A certeza de que no próximo programa traremos um assunto igual a esse do seu interesse.
Programa Ponto de Vista com Nelson Freire. Oferecimento Sebrae RN. Seja qual for o seu negócio, existe um Sebrae para você. Consórcio Eldorado, seu sonho sem juros. Ligue 4008-6868. Esther Bom, surpreenda-se. Novos sabores, muitas delícias. Unifacex, a única universidade privada do RN com IGC4. E Unicred, a maior cooperativa do Rio Grande do Norte.